Prefeito Alexandre Calil, em coletivo agora, falando sobre a possibilidade de reabertura do comércio. Vamos lá. De reabertura da cidade de Belo Horizonte a partir de segunda-feira, com algumas variantes. Eu posso aqui de cabeça falar algumas. Os restaurantes e bares abrem a partir das 11 horas, né? Até as 8 horas da noite, podendo... a 10 da noite, desculpa. De 11 às 10 da noite, podendo, nesse período todo, vender bebida alcoólica. Até às 3 com bebida alcoólica. De 11 às 3, a venda de bebida alcoólica é permitida. A partir de 3 horas da tarde, ela é proibida. Mas os restaurantes poderão ficar abertos até 11 horas, 22 horas. Bom, mas vocês vão perguntar, eles vão detalhar. Nós tínhamos uma programação de volta presencial às aulas. A professora Ângela está aí, em fevereiro, mas dado a casos de problemas de crianças infectadas e até casos de mortes, que estão pesquisando se essa nova cepa, nós estamos transferindo isso, provavelmente, se der tudo certo, se Deus permitir que as crianças não sejam afetadas por esse vírus, em março, né? Então, o comércio continua absolutamente igual como estava, não é isso, André? Com exceção de domingo, a cidade estará como está hoje, inclusive bares e restaurantes. Inclusive bares e restaurantes. As praças, clubes, Orla da Lagoa, tudo isso estará aberto no domingo. Mas o comércio, shoppings, lojas, restaurantes estarão fechados aos domingos. Então, esse projeto deve ser publicado hoje, ou no máximo amanhã. E, basicamente, é isso. Estão todos aqui. A segurança, a partir de agora, será muito mais rígida, porque ninguém é bobo, está todo mundo vendo, todo mundo de meia porta aberta, e nós, até por uma questão de vista grossa, achamos que era por bem como nós estávamos. Os índices baixaram bem, né? Inclusive de UTIs, mas estão falando em cepa nova, estão falando em coisa nova que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu volto a pedir desculpa a todos por esse fechamento, mas digo com base nos índices dos 3 velocímetros que nós temos, né? Que é o R0, que é a ocupação de leitos e que é a ocupação da UTI, que valeu a pena. Valeu a pena esse sacrifício da população, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, e nós continuamos na nossa coerência. Porque o mundo está do jeito que está, nós não vamos mudar a coerência que nós estamos desde o início. Se os 3 velocímetros nos permitissem abrir a cidade, nós abriríamos. Estamos abrindo com um velocímetro ainda no vermelho, até porque nós nunca chegamos nele no verde, né? Nunca. Que é a ocupação de UTI. Mas o que a gente nota é que essa circulação
entre leitos de UTI, ela está acontecendo internamente dentro dos hospitais. E a taxa de internação, ou seja, de ocupação, ela caiu bastante. Então, eu queria só dizer isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Itatiaia. Muito obrigado. Boa tarde a Boa todos. tarde, Laura. Prefeito, eu queria perguntar ao senhor a respeito das vacinas, da campanha de vacinação. E, na verdade, são duas perguntas bem objetivas. A gente não tem visto muita certeza de que o governo federal vai adquirir mais vacinas, principalmente aquelas produzidas pelo Instituto Butantan. O senhor foi em dezembro a São Paulo, esteve com o governador João Dória e assinou um protocolo de intenções. Faz parte das possibilidades da gestão do senhor adquirir as vacinas diretamente do Instituto Butantan, na quantidade que o senhor já conversou, eventualmente em quantidades maiores? E sobre o filho do senhor, o senhor disse numa entrevista nessa semana que poderia fazer uma ação de incentivo à vacinação com o seu filho, que é médico, sendo vacinado. Alguma coisa vai ser feita nesse sentido? Não, ele já até pegou Covid, né? Então, ele passou a não ser e parece que ele é profissional de saúde, que trabalha no hospital, como voltou a trabalhar, já foi até vacinado. O pai que precisa da vacina ainda não foi. Mas, na verdade, todos os acordos foram feitos no Instituto Butantan, quando houve aquela compra do governo federal, foram imediatamente suspensos. Não foi só o de Belo Horizonte, não. De todo o Brasil. Eram 1.000 e tantos municípios que tinham assinado esse acordo. E nós fomos informados pelo Instituto, né, Jackson, que a partir do momento que o governo federal comprou todo, tinham caído o acordo. Né? O que nós esperamos é que se concretize essa nova compra de 54 milhões de vacinas, porque nós estamos com vacina guardada para a segunda leva e a partir de hoje, com vacinador de braço cruzado. Então é isso que a gente não quer. Mais alguém, gente? Estado de Minas. Olá. Oi. O governo do estado confirmou ontem que as negociações com a Sinopharm, por vacina da Covid, não deram certo. E o secretário de Saúde, inclusive, chegou a confirmar que houve uma reunião desmarcada por problemas de fuso horário. Como é que o senhor avalia a condução dessa questão por parte do governo estadual? É a última pergunta? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, não é de maldade, não, é porque eles não sabem fazer. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde para todos e para todas. Eu só queria, antes de iniciar a responder as perguntas, dizer que a nossa taxa de ocupação de UTI hoje está 74,5%, de enfermaria 56,8%, e o R0 de hoje não saiu ainda, mas nós nos baseamos no de ontem, de 0,95%, mas principalmente nós nos baseamos na queda progressiva que esse RT vem experimentando nos últimos dias. Além disso, a demanda na central de internações por internações hospitalares por causa de Covid tem caído, assim como tem caído o número de transportes de pacientes no SAMU, de pacientes com Covid, obviamente. E foram essas constatações que nos permitiram trazer ao comitê essa discussão para que a cidade fosse reaberta e que o prefeito concordou com ela. Então, são essas as considerações que eu queria fazer. Se alguém tiver alguma pergunta. Você quer? Rede Globo. Boa tarde. Falando aí pelos comerciantes, né, a gente está querendo saber mais detalhes sobre o que vai ser divulgado de apoio para eles
Parece que um possível decreto, uma situação que teria que ser votada pela Câmara, com a redução aí das taxas, unificação de outras, e o que eles sempre têm pedido, que é a isenção do IPTU, só para a gente avançar um pouquinho, se realmente não vai ter essa isenção e o que vocês puderem falar em relação a essa redução de taxas aí para eles. Obrigada. André Fleury, né? O secretário Fleury da Fazenda vai responder, tá bom? Então, boa tarde a todos. Tem som aqui? Boa tarde a todos. Como a gente já anunciou e já nos comprometemos, nós estamos trabalhando para reduzir preços públicos e taxas. E a gente vai anunciar isso no dia 10 de fevereiro, como também já dissemos algumas vezes. Nós temos um grupo de trabalho que está se reunindo, envolvendo a Secretaria de Fazenda, Planejamento e outras secretarias da Prefeitura e outros órgãos, para a gente avaliar todos os preços públicos e taxas que estão relacionados com o comércio. E no dia 10 a gente vai estar convocando uma coletiva de imprensa e vamos anunciar. Os preços públicos nós podemos fazer uma revisão por decreto, mas qualquer taxa de natureza tributária só através de projeto de lei que a Prefeitura também pretende encaminhar. Com relação à questão de isenção de tributos, nós não estamos trabalhando no momento com essa perspectiva, até porque nós prorrogamos para 30 de dezembro as parcelas. Nós prorrogamos para 30 de dezembro as parcelas vencidas de 2020 de IPTU e taxas, que somam 157 milhões de reais, e durante o ano a gente vai rediscutir essas questões junto com o comércio, na medida que a gente possa acompanhar a reabertura do comércio, a vacinação da população de Belo Horizonte, e a gente vai estar aberto para discutir isso com os representantes dos setores. Ok. Como a gente já havia anteriormente informado para a imprensa, a Prefeitura de Belo Horizonte está com um grupo de trabalho constituído envolvendo várias secretarias, coordenado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, revendo preços públicos e taxas que estão voltadas para o comércio. O objetivo é exatamente poder desonerar essas atividades e poder permitir que o empreendedorismo em Belo Horizonte possa ser feito com menos despesas e menos custos. A Prefeitura, no dia 10 de fevereiro, vai anunciar quais as medidas que serão adotadas com relação à revisão que está sendo feita, que implica preços públicos que a gente pode rever por decreto e taxas de natureza tributária que a Prefeitura vai encaminhar projeto de lei à Câmara, e o objetivo a gente já disse qual é, e o anúncio será feito no dia 10 de fevereiro. 98 FM. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, eu queria primeiro pedir para vocês repetirem como é que vai ser esse funcionamento do comércio na segunda-feira, detalhando cada setor, só para deixar claro como é que passa a funcionar a partir de segunda-feira. Bom, a partir de segunda-feira, a gente retorna com o comércio basicamente no formato que estava antes do fechamento. Então, comércio de rua organizado de 9 às 20 horas e bares e restaurantes até às 22 horas, de segunda a sábado. Então, essa é a regra geral. Os detalhes todos em nota, a gente solta imediatamente após a coletiva também, com cada setor especificamente, mas basicamente isso. As academias retornam também, sem horário especificado. Na verdade, todos os locais que demandam agendamento, a gente está deixando o horário liberado justamente para o espaçamento das pessoas ao longo do dia e da semana. Então, basicamente é isso. A gente está voltando ao cenário do que a gente estava pré-fechamento, sobre aqueles regramentos que estavam ali colocados, com exceção do restaurante que funcionava no domingo. A gente está fechando no domingo e mantendo o funcionamento nesse formato. Acho que a regra muda só bares e restaurantes, mas o restante está ficando basicamente o mesmo.
Não tem nenhum setor... Mesma coisa, mesma regra de anteriormente. Mesmo horário que a gente estava colocando anteriormente. E não tem nenhum setor fechado, seria só os eventos, então, que continuam fechados? Sim, perfeitamente. Agora, minha segunda pergunta para você, secretário Jackson, é sobre as vacinas. Qual o quantitativo que a Prefeitura recebeu nessa segunda leva? Não sei se vocês já têm esse valor. E se agora a gente vai conseguir avançar na vacinação, na questão do público, que é uma dúvida muito da população sobre isso. Chegaram hoje à Secretaria Municipal de Saúde 40.500 doses da vacina da AstraZeneca, Oxford da AstraZeneca, e 16.800 doses da Coronavac. Eu coloquei ontem no portal da Prefeitura de Vacinas a sequência das pessoas a serem vacinadas, né? Então, quem quiser é só entrar lá no site para consultar em que posição que está, mas já vou adiantar que agora, com esse quantitativo que recebemos hoje, começaremos segunda-feira a vacinar as pessoas que estão na atenção primária à saúde, ou seja, aquelas pessoas que trabalham nos centros de saúde, as pessoas que trabalham nos centros de referência em saúde mental, os CERSANs, né? Também aqueles funcionários e cuidadores das instituições de longa permanência para idosos e os idosos dessas instituições serão também vacinados. É possível que sobrem ainda algumas doses e, obviamente, ainda há alguns poucos setores hospitalares que precisam ser contemplados. Essas doses, então, servirão para completar o pessoal de hospital. TV Bandeirantes. Boa tarde. Minha pergunta é para o secretário, para o Comitê também de Enfrentamento à Covid-19. A gente teve esse fechamento, começou no dia 11 de janeiro e que volta agora na segunda-feira à fase menos restritiva. Durante esse período, vocês obtiveram os resultados que vocês queriam ou essa abertura ela é mais num contexto de que foi feito, que pôde ser feito ali, já que a gente continua com o indicador vermelho na ocupação de leitos de UTI? Obrigado. O fechamento conseguiu exatamente o resultado que nós esperávamos que acontecesse. Não só houve uma estabilização dos níveis, como houve uma queda importante de todos os indicadores. Então, o objetivo foi alcançado e é por isso que a gente está abrindo, que a gente está observando uma tendência de queda muito importante, principalmente na transmissão do vírus na cidade. Por outro lado, nós temos uma preocupação com uma possível circulação de duas cepas, P1 e P2, né, que são aquelas cepas que apareceram lá no Amazonas, que podem estar chegando aqui. Então, eu queria dizer que o nosso monitoramento continua rigoroso, todos os dias. Nós estamos fazendo estudos genéticos para ver se essa cepa está circulando aqui. E esse monitoramento é que vai contínuo, é que determina o que vai ser feito lá para frente. Tá bom? Jornal O Tempo. Boa tarde. Queria perguntar para a secretária Ângela, o prefeito falou que espera que as aulas sejam retomadas presencialmente em março. Queria que a senhora falasse um pouco dos planos da Secretaria Municipal de Educação agora. Você me pergunta os planos da Secretaria Municipal de Educação, mas a gente gostaria de falar os planos para a cidade. A Secretaria Municipal de Educação demarcou para 1º de fevereiro, segunda-feira, o início das atividades letivas para definir o calendário escolar do dia 1º de fevereiro a 23 de dezembro deste ano, porque é sabido que cada ano letivo deve compor 800 horas de atividades. Então, nós começamos as nossas atividades dia 1º de fevereiro, mas não atividades presenciais, atividades escolares nos mesmos moldes que nós tínhamos no ano passado. Existia, sim, uma cogitação da possibilidade de o início das aulas presenciais
a partir de agora, mas todos os acontecimentos já é de conhecimento de todos, não é? Que nós estamos nesse momento, como foi colocado aqui, com o estudo das cepas, né? E que há uma necessidade de um monitoramento, inclusive, relacionado às pesquisas com crianças, né? Então, a previsão nossa é a seguinte: se tudo correr bem, se a cidade, não é, permanecer com os cuidados, como já foi demonstrado, que os cuidados trazem bons números para nós estamos em plenos estudos aqui, sob a orientação dos nossos especialistas, prevendo a possibilidade de um retorno em março. Então, essa é a nossa esperança. Retorno das atividades presenciais para algumas faixas, especialmente a educação infantil, né, com as crianças pequenas, de 0 a 5 anos e 8 meses, para março. Mas, para isso, tudo depende do comportamento da cidade. Então, já que nós estamos falando de educação, a educação, essa nova mentalidade educacional que existe de cuidado, né, de estar em casa e ter o maior cuidado com todos os protocolos de saúde, pode nos permitir, quem sabe, em março, termos aberto as portas da escola para o momento presencial. Então, a gente aguarda que a gente tenha um mês de fevereiro com as escolas estudando bem seus protocolos, a sua forma de lidar, né, com esse momento, mas um momento em que nós estaremos, na verdade, nos organizando para iniciar as atividades, ainda não presenciais, mas com esperanças de termos algum retorno a partir de março. Espero ter respondido aí. 1º de março, se estiver tudo dentro do conforme, né? Itatiaia, de novo. A última, ok, gente? Obrigado. Tudo bem, Ângela? Não sei se a senhora, se o doutor Jackson poderiam falar a respeito dessa volta às aulas. Ela está condicionada à imunização dos profissionais que trabalham na educação, em especial aqueles com alguma doença ou com alguma idade mais avançada. Tem essa condicionante ou isso não está condicionado? E um segundo assunto, houve uma denúncia, né, de movimentos sociais que acompanham a questão envolvendo a maternidade Leonina Leonor. Então, eu queria saber a posição da Prefeitura também sobre isso. Bom, o retorno às aulas seria ideal se houvesse vacinação, mas, como já foi dito, nós estamos recebendo vacinas em conta-gotas, né? Em pequenas gotas, por dizer a verdade. Então, nós não sabemos se vamos conseguir vacinar todas as pessoas da educação até lá, porque o contingente é muito grande. E, além disso, há uma fila esperando, né, para ser vacinado. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que a circulação do vírus é um pouco menor nessa faixa etária e os professores desse grupo também são mais jovens. Então, é um risco um pouco menor do que se esperaria. Também nós estamos estudando protocolos de números muito pequenos de alunos dentro das salas para que eles possam correr o menor risco possível. Essa é a questão da educação. Não sei se a Ângela gostaria de complementar, ou se algum dos colegas gostaria. Em relação à pergunta sobre a maternidade, essa é uma questão que foi discutida com o Conselho Municipal de Saúde, com o Conselho Distrital de Venda Nova diversas vezes, não foi uma vez só. Ontem o movimento se recusou a participar de uma reunião que nós chamamos com eles, né? Essa questão já está definida. A taxa de ocupação das maternidades da cidade é menor do que 80% historicamente. Não há indicação para a gente botar dinheiro público para criar leito obstétrico na cidade. Isso é um desperdício de dinheiro. E o padrão de maternidade que se quer fazer lá é um padrão, um culto romântico ao ultrapassado, né? Então, nós não temos intenção de abrir essa maternidade e a ocupação do espaço da Leonina Leonor, na verdade, prejudica as mulheres da cidade. A ideia era que nós colocássemos lá um centro de atendimento à mulher que contempla todas as fases da vida da mulher, desde a adolescência, né, prevenindo a gravidez da adolescência, disponibilizando métodos
de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, de tratamento dessas infecções, de abordagem de prevenção ao câncer de colo, ao câncer de mama, e a ocupação atrasa essas obras e impede que a cidade, que as mulheres da cidade venham desfrutar de um serviço que realmente precisam, e não de um serviço que nós temos outras maternidades que fazem muito bem com uma ocupação ainda baixa.